85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Há 26 anos, o programa mais descolado da TV. E como vocês já sabem, essa tradicional revista de variedades está de volta em um novo formato para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens, discutir temas importantes que fazem parte do nosso dia a dia e, claro, trazer tudo o que acontece de melhor numa das regiões mais importantes do país. Então, já anota aí, porque nossos encontros estão marcados, hein? Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde, pela Band Mais e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85,7. Vou esperar por vocês, hein? Agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição 1208, aqui do Circuito Fechado, já está entrando no ar. Começarmos, nós vamos direto para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos receber Léo Gaspar Mota, comandante da LG Mota Imóveis, para falarmos um pouco sobre sua trajetória de vida, o atual momento do mercado imobiliário na cidade de Campinas e saber por que sua empresa se transformou numa das grandes referências do segmento na região metropolitana. Confere aí. Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, o local oficial das nossas grandes entrevistas, porque como vocês já sabem, além da Band Mais TV, o Circuito Fechado também é exibido, é transmitido pela Rádio Bandeirantes Campinas todas as segundas-feiras a partir das 11 horas da manhã. E nesse local vamos receber grandes personagens que movimentam a região metropolitana de Campinas, de segmentos diferentes, que fazem acontecer essa grande região, uma das regiões mais importantes do país. E na data de hoje nós vamos receber com muito carinho Léo Gaspar Mota, comandante da LG Mota Imóveis, o nosso parceiro do Circuito Imobiliário, programa aqui também da TV Band, e que semanalmente trazemos grandes oportunidades do mercado imobiliário. Aliás, um mercado muito forte. Seja bem-vindo, Léo. Ô Gustavo, um prazer para mim, um privilégio aí, estou extremamente honrado com o convite, muito obrigado. E também desejar aí, né, uma saudação especial aí para todos os telespectadores aí da Band Mais TV e também da Rádio Bandeirantes. O Léo a gente já conhece há bastante tempo, enfim, e acompanhamos desde quase o início a trajetória dele com a LG Mota Imóveis. Mas a sua carreira não começou com a LG, começou muito antes, né, Léo? É verdade, Gustavo. Na realidade, hoje eu tenho 44 anos e 32 anos de vendas. Sempre foi vendedor? Sempre fui vendedor, né? Comecei com 12 anos com meu pai, no material de construção. Então ali logo cedo, 12, 13 anos, eu comecei a aprender a comprar e vender no balcão ali do material de construção do meu pai. Com 15 para 16 anos, comecei a carregar areia e pedra na pá, saco de cimento nas costas, tijolo cerâmico, fazendo calo nas mãos, e ali eu costumo dizer que começou a formar o meu caráter. Sim. Ali com os meus pais logo cedo. Então aprendi a dar valor à vida, a trabalhar, a sacrificar, a saber que as coisas, né, só vêm por meio de muita luta. O preço das coisas. O preço, né, das coisas, né?
e principalmente também a ter temor a Deus, né? Então eu comecei muito cedo com meu pai. E aí, entrei no mercado imobiliário há pouco mais de 15 anos, agora em agosto desse ano eu completei 15 anos de mercado imobiliário e participei de 240 lançamentos aqui na cidade de Campinas e na região metropolitana. Mas você trabalhava no varejo, não era o mercado imobiliário o seu foco inicial, né? É verdade. Depois que eu saí do material de construção do meu pai, e aí já próximo até de me casar, eu entrei no varejo, eu trabalhei 3 anos e 3 meses numa empresa, num grupo muito forte, um dos maiores grupos de varejos aí do país. E ali eu já desenvolvi bastante também as técnicas de vendas, né, no varejo. Você aprende muita coisa. Já vinha com essa bagagem desde cedo, né? Atendimento ao público. Atendimento ao público. Aprendi a até fidelizar o cliente no pós-atendimento, que é numa troca de um produto, por exemplo. Hoje eu falo para os nossos colaboradores que a gente fideliza o cliente no pós-atendimento, né? E ali eu era campeão de vendas todos os meses do meu setor. Não teve um mês que eu fechei em segundo lugar de vendas. Todos eu fui campeão de vendas. E aí eu já estava casado com a Vanessa também há 1 ano, e a Vanessa foi me incentivando para entrar no mercado imobiliário. E aí chegou um momento que eu acabei não resistindo e entrei para o mercado imobiliário, entrei de cabeça. Deus me deu essa direção também e eu decidi me dedicar nessa profissão. Então hoje, com muita honra, eu estou aí um pouco mais de 15 anos no mercado imobiliário. E quando você começou aonde? Em que local? Em uma imobiliária, imagino, né? Ou numa construtora? Não, sempre imobiliária, né? Eu comecei em agosto de 2008, na ocasião era a maior imobiliária aqui da cidade de Campinas, e ali com 15 dias de trabalho eu já fiz a minha primeira venda. Aí já animou. Já animou, mas eu vim com uma certeza também, Gustavo, que eu costumo dizer às vezes até para os nossos colaboradores ou para quem é do mercado, muitos vêm para o mercado imobiliário para uma tentativa, para uma aposta, para uma aventura, né? E acaba não se lançando no mercado. E aí faz parte daquele turnover do mercado, né? A gente tem um turnover médio aí do mercado imobiliário em torno de 60%, não é baixo. É a média. É a média, né? Por quê? Porque muitos não vêm para se dedicar mesmo à profissão. Às vezes ele está sem atividade ou porque viu um colega que está bem sucedido e acaba vindo, mas não para se dedicar na profissão. E como qualquer outra profissão, tem que ter uma dedicação muito grande. Mas o mercado imobiliário costuma dizer que a gente está lidando com sonhos, né? Qual que é um dos principais sonhos de qualquer ser humano? É de ter a casa própria. É o primeiro, né? É o primeiro, né? De ter um lar, de ter aquele imóvel para ele chamar de seu, né? E aí depois do primeiro ele busca o segundo, o upgrade, um downsize ou até mesmo também imóveis para investimento. Então qual que é o principal objetivo do corretor? Identificar a real necessidade do cliente e ajudar aquela família a realizar o sonho. E o sucesso do corretor de imóveis, ele se dá muito com o tempo, porque exige dedicação, claro, enfim, mas com o tempo você vai criando aquela carteira de clientes, porque você vai fidelizando, gerando confiança nos clientes e com o tempo você vai aumentando essa carteira. O sucesso vem daí, eu imagino. É verdade, Gustavo. Esse é um outro grande segredo também, é a continuidade. Para você construir uma carreira de sucesso, né? E também o inverso é verdadeiro, né? Boa parte do insucesso ou do fracasso daqueles que não dão certo no mercado é a falta de continuidade. Então ele começa, vai até relativamente bem, né? Porque tem aquela novidade do começo, mas as primeiras dificuldades, as primeiras adversidades, ele desiste no meio do caminho. E às vezes ele estava mais próximo do que ele imaginava, né? De poder consolidar a carreira, mas ele acabou não esperando nenhum prazo de maturação. Porque o mercado imobiliário é minimamente 90 dias para ter os primeiros resultados e 6 meses para o profissional poder saber se ele vai se estabelecer ou não no mercado imobiliário. Porque mesmo que ele seja um excelente profissional, ele se dedique, ele se empenhe, às vezes ele não é para o mercado imobiliário. Nem todo mundo vai ser um corretor de imóveis, um consultor imobiliário, né? Às vezes ele é para uma outra área, às vezes ele não vai ter aptidão para isso. Mas ele tem que ter um prazo de maturação, né? E é isso que a maioria das pessoas às vezes não tem esse preparo psicológico, às vezes até o financeiro aliado a isso, né? Então isso é fundamental. E aí você começou em imobiliárias outras, enfim, e passando de uma para outra, crescendo, até chegar o momento de você se arriscar e começar a empreender. Aí que é um outro momento de coragem, né? É verdade, Gustavo. Aí foi um novo desafio, né? Algo marcante também na minha vida, inclusive, né? Porque empreender
em qualquer área não é fácil, né? Principalmente no Brasil, né? Porque nós temos os impostos, né? Talvez um dos maiores aí do mundo, né? A gente sabe disso. É um salto no escuro. É um salto no escuro. Mas com fé em Deus, com a direção que Deus me deu, com o propósito que nós temos na empresa, a gente deu esse passo, né, ousado, esse passo importante, né, tanto na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa família. E agora em abril completa 7 anos a LG Moto Imóveis e graças a Deus com muito êxito. 7 anos de LG Moto Imóveis. E eu falo sempre com o Léo, enfim... eu o conheci, na verdade, o Circuito Fechado estava fazendo a cobertura de um lançamento da construtora Patriani, na verdade, lá em Atibaia. Estávamos lá gravando esse lançamento, desse empreendimento, e aí o Léo veio falar comigo, falou, olha, eu queria conversar, enfim, a empresa nossa está começando a chegar num momento importante, num momento bom, e a gente combinou realmente, né, Léo, de conversar num segundo momento, e a partir daí, olha como são as coisas, a partir daí... Por caminhos diversos, surgiu o programa Circuito Imobiliário, que era um projeto que nem era o projeto inicial na época. É verdade, né? Porque a nossa conversa foi para fazer um trabalho em parceria no Circuito Fechado. Tem um espaço dedicado ao mercado imobiliário aqui no programa. Exatamente. Né? E aí nós estávamos até numa pandemia, né? E as coisas mudaram, né? E os eventos também foram interrompidos, né, Gustavo? E aí foi aquele momento que a gente, toda a humanidade já passou, mas que precisava de todo mundo se reinventar, né? Sim. E aí surgiu a oportunidade do programa do Circuito Imobiliário, né? E que completamos aí 3 anos aí com muito êxito, né? Versão TV, versão rádio, e que acabou, a gente costuma dizer que nós fizemos do limão uma limonada, né? Sim, exatamente. E tá aí, né? Um programa consolidado a nível nacional, muitos incorporadores que estão em São Paulo, por exemplo, até em outras cidades, assistem o nosso programa para se atualizar, e muitos clientes da LG Moto Imóveis inclusive são telespectadores de carteirinha, né? Sim. Tem alguns clientes nossos que falam que eles marcam até ali no celular, na agenda, na hora que despertar no horário do programa, para ele não perder ali, para ficar atualizado. Então isso é muito bom, porque é um conteúdo de credibilidade e que semanalmente nós atualizamos aí os clientes e os investidores aqui de Campinas e toda a região. Porque o Circuito Imobiliário ele vai ao ar todos os sábados aqui na Band Mais, todos os sábados às 8h30 da manhã. E nós reunimos ali os principais lançamentos das mais importantes incorporadoras do país em atividade aqui na nossa região. Então, para quem está fora ou para quem está dentro, é a melhor forma de saber como está o mercado imobiliário de Campinas, que, aliás, vem chamando a atenção do Brasil inteiro, né? É verdade, é um mercado muito pujante, né? A cidade de Campinas é uma cidade muito pujante, né? É o 3º maior PIB do estado, é o 10º do país, é o 5º em região metropolitana, é a 14ª cidade em população, né? Nós temos uma posição geográfica muito estratégica, temos o Aeroporto Internacional de Viracopos, temos um polo tecnológico, um polo de ensino, um polo de saúde muito forte, e além de gastronomia, de uma grande infraestrutura, que isso acaba atraindo muito, né? Tanto moradores de outras cidades, de outros estados, como também os investidores. A LG Moto Imóveis, por exemplo, nós realizamos dezenas de vendas para brasileiros que estão fora do país. Nós já vendemos imóveis, inclusive, brasileiros que estão nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Singapura, Dubai, na Austrália. Agora, no mês passado, inclusive, vendemos mais 2 imóveis na Austrália de 2 brasileiros que estão lá, um há mais de 20 anos. E com as tecnologias avançadas, né? E sabendo que a cidade é uma cidade muito pujante, uma cidade, né, que tem todos esses atributos que eu falei muito mais, acaba sendo interessante para investimento. Sim, e é uma forma inteligente de você investir mesmo estando fora do país, ganhando em outra moeda, mas obviamente tem a vantagem de você ganhar em outra moeda e poder investir aqui de uma forma inteligente, porque de longe você faz isso, né, Léo? Em vez de mandar dinheiro para cá, né? Exatamente. O euro, o dólar, libra, muito valorizado, e os países, né, desenvolvidos não tem muito mais aonde valorizar os imóveis, né? Então acaba sendo mais interessante investir aqui, por exemplo, na cidade de Campinas, devido a todos esses diferenciais que nós falamos. Além de muitos lançamentos, né? Então os lançamentos são imóveis mais novos, imóveis modernos, tecnológicos, sustentáveis, que tem muitos atributos que aqueles imóveis mais antigos não têm. E aí, nos primeiros 3, 4 anos, é o ápice da valorização de um imóvel. Então, compensa muito o cliente comprar no marco zero, que a gente costuma dizer que é no momento do pré-lançamento ou do lançamento, e pegar toda a fase de construção com a valorização, e 1 ano, 2 anos após a entrega, chegar nesse ápice de maturação,
Porque o imóvel ele tem uma curva de valorização durante esse período mais acentuada, e aí ele vai... A partir do lançamento, exato, ele continua gradativamente ainda, obviamente dependendo da localização, da tipologia, mas ele chega num ápice normalmente, num teto, vamos falar assim, até em 10 anos, né? Depois de 11º ano em diante, os imóveis começam a ter uma pequena depreciação. Porque, naturalmente, né, começa a ter as manutenções decorrentes do uso de um elevador. E os novos lançamentos também vêm com uma tecnologia diferente, embarcada já, né? Exatamente. Então, por isso que acaba tendo essas movimentações. E lançamentos acaba tendo uma movimentação maior, né? Acaba tendo um giro maior, uma quantidade maior. Porque são as novidades que vão chegando na cidade, né? E eu falo muito que o sucesso da LG Moto Imóveis, a gente acompanha de perto, se dá muito porque foi a primeira imobiliária praticamente que deu um passo à frente no sentido de criar ações, eventos, enfim, realizar possibilidades para que as incorporadoras pudessem participar de projetos diferentes, porque normalmente o mercado imobiliário, as imobiliárias simplesmente surfavam na onda das ações que as incorporadoras faziam. E pela primeira vez a LG Moto Imóveis deu esse passo inicial e começou a oferecer um espaço diferente, ações diferentes. E o mercado se espantou no começo, né, Léo? É verdade, Gustavo. Olha, os investimentos que nós realizamos é realmente astronômico, é algo que nunca houve, né, na história da cidade, e dificilmente, até com a força que nós fazemos, até em outras cidades, em outros estados, quando vêm outros incorporadores, ficam até abismados. Como, por exemplo, o programa que nós falamos, né, que nós somos apoiadores exclusivos, que não tem o programa hoje, né, com esse apelo, e que, como você falou, de uma forma inversa, a imobiliária puxando a fila, e não as incorporadoras. Os eventos temáticos, né? Nós criamos muitos eventos mensais, além de um evento anual muito forte. Além de causas sociais também, né? Sempre com apelo muito forte, né? Nós somos uma empresa que tem essa responsabilidade social. Acabamos de realizar o Jogo da Família, né? Segunda edição, sucesso, né? Com grande sucesso. Inclusive superou ano passado a quantidade de alimentos arrecadadas. É verdade. E essa campanha, por exemplo, esse jogo, ele é tão exitoso que em maio desse ano ele entrou em votação. Foi feito um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, autoria até do vereador Fernando Mendes, e foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara dos Vereadores. Então, todo final de ano, a LG Moto Imóveis vai realizar o Jogo da Família. Então, nós tivemos 2 edições e com muito sucesso, com apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, da Secretaria de Esportes, a Secretaria de Assistência Social, os incorporadores que nós representamos, porque a LG Moto Imóveis hoje representa 30 incorporadores. Então, essas campanhas são muito legais. Além disso, a LG Moto Imóveis hoje tem uma sede no Cambuí, que nós teremos uma novidade no começo agora de janeiro. O Gustavo não está nem sabendo. Eu não estou sabendo, mas eu já estou querendo saber. Olha só, então eu vou contar, Gustavo. Bomba! Aqui não é um programa de fofoca, mas eu vou contar uma bomba que vai movimentar bastante o mercado. A LG Moto Imóveis durante 3 anos teve a sede por 4 anos no Cambuí e uma loja de lançamentos por 3 anos. E agora, a partir do dia 2 de janeiro, nós vamos unificar. Nós vamos ter a sede e a loja no mesmo lugar. Vai ser no miolo do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles, número 387, esquina com a Coronel Quirino. Então, um prédio bem imponente. Por muitos anos teve ali a Nextel e agora a Build Desenvolvimento Imobiliário, que ainda está lá, né? E a partir do dia 2 de janeiro nós vamos fazer uma transição. Nossa empresa vai para lá. Então, nós vamos ter mais conforto para atender os nossos clientes, mais estrutura, né, para os nossos colaboradores, porque a LG Moto Imóveis hoje tem 150 colaboradores e 35 plantões de vendas. Então, 2024 de casa nova. 2024 de casa nova, assim como o circuito fechado, né, que retorna aí, né, depois de alguns anos e já com muito êxito. Parabéns. Obrigado. E a LG Moto Imóveis vem com essa novidade a partir de janeiro aí. A empresa, graças a Deus, vem numa crescente de ano a ano, sempre com novidades, movimentando o mercado, puxando a fila. E quem ganha com tudo isso é o cliente, é o consumidor final, porque ele acaba tendo uma estrutura onde ele pode realizar o sonho da família dele com muita segurança, com muita confiança, com muita ética, com muito profissionalismo, porque isso que é o principal, né, Gustavo?
Recebemos hoje com muito carinho o Léo Gaspar Mota, grande comandante da LG Moto Imóveis, vem fazendo um trabalho surpreendente no mercado imobiliário aqui da região metropolitana de Campinas e chamando a atenção de muita gente de fora. Muito obrigado e até a próxima, viu, Léo? Gustavo, eu que agradeço aí o convite, é sempre um prazer, um privilégio para mim estar aqui no seu programa, um programa Circuito Fechado, que a gente tem um carinho tão especial e que semanalmente nós estamos no Circuito Fechado também. Então desejo aí, né, um sucesso, um feliz 2024 para você, para toda a equipe e para todos os telespectadores e ouvintes aqui do programa Circuito Fechado. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta. Uma das cidades que mais se desenvolvem no país. Hortolândia agora vai ser referência nacional, também em eficiência energética, com 100% da iluminação pública em LED, projetos de eficiência nos prédios públicos, 21 usinas de energia, novos ônibus elétricos e muito mais. Ações que geram grande economia, como a redução de 10% na taxa de iluminação. É energia para ser referência no Brasil. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente. Nós agora fazemos as malas e desembarcamos na Colômbia para conhecermos com vocês 2 lugares muito especiais. A histórica cidade de Cartagena das Índias, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, e também a pequena ilha de San Andrés, situada no Mar Azul do Caribe. Apertem os cintos e boa viagem! Localizada a noroeste do continente sul-americano, a Colômbia é uma república constitucional limitada ao norte pelo Mar do Caribe, a leste por Venezuela e Brasil, ao sul por Peru e Equador, a noroeste pelo Panamá e a oeste pelo Oceano Pacífico. Dona de uma geografia variada e um rico patrimônio cultural, a antiga colônia espanhola conquistou sua independência em 1810. Possui uma população de mais de 47 milhões de pessoas, a segunda maior do continente atrás do Brasil, e representa a 4ª maior economia da América Latina. Living nothing but a street life, street life. On the street just falling, girls have been calling, drop top falling, brothers keep rolling. Living nothing but a street life. A maioria de seus centros urbanos estão localizados na região dos Andes, mas o território colombiano também abrange a floresta amazônica, pastagens tropicais e os litorais do Caribe e do Pacífico. A grande variedade de geografia, flora e fauna em toda a Colômbia propiciou o desenvolvimento de uma importante indústria de ecoturismo que envolve o maravilhoso litoral do Caribe e diversos parques nacionais. A Colômbia é o lar de 7 patrimônios mundiais da Unesco.
Localizada na costa do Mar do Caribe, a cidade de Cartagena das Índias, ou simplesmente Cartagena, foi fundada em 1533. É a quinta maior cidade do país e mistura o charme do período colonial com a modernidade dos dias atuais. Patata llamó a Pechinche, Graciela tocó después y contestó una leyenda llamada Justo Valdés. Y Sofro cantaba así con Cenelia y en la quemada presente, como cantando sus penas te lo conté. Suas mais importantes atividades econômicas são os complexos marítimos, pesqueiros, petroquímicos e o turístico. Dios bendiga Cartagena, la fantástica, viva el África, viva el África. Dios bendiga Cartagena, la fantástica, viva el África, viva el África. Dios bendiga Cartagena, la romántica, viva el África, viva el África. Dios bendiga Cartagena, la fantástica, viva el África, viva el África, viva el África. Declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1984, seu centro histórico, conhecido como Cidade Amuralhada, é o coração de Cartagena. Nele se concentra grande parte dos pontos turísticos da região, como suas ruelas charmosas, igrejas históricas, praças encantadoras, ótimos restaurantes, museus, bares e edifícios de arquitetura colonial com varandas floridas que são pura beleza, que proporcionam lindos passeios ao final da tarde. Sitting up in my room, have this thing about you. I must confess, I'm a mess for you. Sitting up in my room, have this thing about you. I'm just a mess with a thing for you. Pertencente à Colômbia desde 1803, San Andrés é uma pequena ilha localizada a noroeste da costa do país, no Mar Azul do Caribe, a cerca de 190 quilômetros da Nicarágua, que possui uma área de 26 quilômetros quadrados e integra o arquipélago de San Andrés, Providência e Santa Catalina. I'm sorry, so sorry, baby girl, but I'm not ready. I don't wanna be the one who's gonna break your heart and leave you alone. I'm sorry, so sorry. I love you for a lifetime, baby. Wishing I could settle down and be the one you're longing for. Com águas mornas multicoloridas, uma orla de areias brancas e temperaturas que se mantêm entre 28 e 30 graus Celsius, a Ilha de Corais de San Andrés é um ecossistema diversificado de recifes, geysers, bosques e ilhotas, perfeita para a prática do mergulho e que atrai praticantes de todas as partes do mundo. I'm sorry, so sorry. I love you for a lifetime, baby. Wishing I could settle down and be the one you're longing for. Apesar de conhecida por sua beleza natural, uma outra atração desse paraíso é que San Andrés é também uma zona franca, totalmente livre de impostos e que faz a alegria de muita gente. I need some time to work it out, to see the lining beneath the clouds. Baby, will you wait for me? Baby, please. And if you need me, I'll come running to you. Believe me, I'll prove it to you. Stand beside me, I'll walk with you. But I don't know if it's gonna be you. Por tudo isso e muito mais, que a Colômbia, com uma rica cultura e sua grande história, é uma dica espertíssima aqui do Circuito Fechado para vocês. Preparem suas malas e boa viagem!
uma das cidades que mais se desenvolvem no país. Hortolândia agora vai ser referência nacional, também em eficiência energética, com 100% da iluminação pública em LED, projetos de eficiência nos prédios públicos, 21 usinas de energia, novos ônibus elétricos e muito mais. Ações que geram grande economia, como a redução de 10% na taxa de iluminação. É energia para ser referência no Brasil. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Obrigado mais uma vez pelo carinho e companhia de todos. Lembrando sempre, vocês já sabem, nossos encontros estão marcados, hein? Todas as sextas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, pela Band Mais, e também segundas-feiras, às 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. Vou esperar por vocês, hein? Valeu, até a semana que vem. Tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e